graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida todos os dias e que a paz ela venha permanecer para sempre, amém? Eu quero trazer uma devocional para vocês, uma passagemzinha rápida e falar lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quero ler aqui com vocês, onde o apóstolo Paulo diz assim, lá os Romanos: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, eu queria falar aqui sobre essa passagem, sobre o que o apóstolo Paulo falou, né? Que já não vivo, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala que ele não vive mais segundo a carne, ele não vive mais segundo a vontade dele, ele não vive mais com o plano que ele tinha e ele não tem mais o plano B na vida dele. O apóstolo Paulo agora ele vive pelo Espírito, ele vive conforme a vontade do Espírito, ele vive conforme a vontade de Deus, conforme Deus quer que ele viva e como Deus quis que ele vivesse aqui. Ele pregava, ele falava de Jesus, ele fazia a vontade de Jesus. E não mudou, né? Quando aceitamos Jesus na nossa vida, quando confessamos Ele como o único e suficiente Salvador, a gente acaba que não vivendo mais a nossa vontade, mas vivendo a vontade de Cristo. Mas como assim vivendo a vontade de Cristo? Vivendo a vontade de todos os aspectos, ajudando as pessoas, pregando o Evangelho, levando a palavra de Jesus, falando sobre Jesus e sempre em uma consagração com Cristo, em busca da nossa salvação, em busca da salvação de outras pessoas, em busca de pregar sempre o amor de Cristo. Quando Jesus ele fala, amarás o seu próximo como a ti mesmo, é quando a gente ama as pessoas ao ponto de nós nos passarmos por ela, ao ponto de sentirmos a dor dela, para a gente poder amar essas pessoas. E eu queria falar para vocês, querido, uma coisa. Você tem um plano B na sua vida? Existe um plano B na sua vida? Se existe um plano B na sua vida, eu declaro que em nome de Jesus, esse plano B ele venha a ser descartado na sua vida, ele venha a ser arrancado na sua vida, porque a gente, quando aceitamos a Jesus, não existe mais o plano B, existe apenas um plano. E o plano que Jesus tem na nossa vida é o plano de salvação, de libertação, de cura, de milagre. É o plano que ele falou, que ele prometeu. Ele disse que iria para o Pai, ia preparar um lugar e iria vir buscar, iria nos levar para morar com Ele na glória. Então esse é o único plano que Deus tem na nossa vida, é o plano de salvação. E eu queria falar para vocês que se você tiver esse plano B, descarta ele. Sabe por que você nunca venceu na sua vida? Sabe por que tudo dá errado na sua vida? Porque existe um plano B que está atrapalhando na sua vitória, no seu crescimento. Esse plano B está atrapalhando tudo que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque tudo que acontece na vida, a gente, mas se acontecer isso, vai ter o plano B. Se acontecer aquilo, eu vou ter uma solução. A sua solução só é uma, o seu plano só é um. Esqueça esse plano B. Que esse plano B é o que está te colocando para trás. Esse plano B é o que está te tirando da salvação. O plano B é o que está te tirando os caminhos de Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês algumas evidências, querido. Uma das maiores evidências de quem não tem mais o plano B. Eu quero te provar de pessoas na Bíblia, pessoas agora que não têm um plano B e que são cheias do Espírito Santo, que tem esperança. Jó, ele não tinha um plano B. Ele era rico, perdeu tudo, mas ele continuou confiando num único plano. Ele continuou com aquele ao qual ele deu a vida dele, a qual ele serviu há muito tempo. Ele continuou confiando nele e ele recebeu tudo em dobro. Porque o plano dele sempre foi um, desde o começo até o fim.
Assim é o da nossa vida. O nosso plano tem que ser aquele do começo até o fim. Aquele do começo de quando você aceitou Jesus. Porque quando você aceita Jesus, porque você está entregando a sua vida. Você não vai mais viver para você. Você vai viver para Cristo. Não vai mais viver conforme as suas vontades, a sua carne, mas conforme a vontade de Cristo. E como a gente leu, né? Todas as pessoas têm o plano B. Infelizmente, existem pessoas no mundo inteiro que têm o plano B. Eu já tive o plano B muitas das vezes. Mas eu quero falar aqui, querido. Sabe por que você não vai até o fim? Você sabe me dizer por que você não vai até o fim? Você não consegue chegar na sua vitória? Na cura, na libertação, na restauração do casamento, na restauração da sua família, na sua restauração? Porque o plano B não deixa. Porque o plano B ele está atrapalhando. O plano B ele está aí, atrapalhando a sua vitória, atrapalhando que as bênçãos cheguem até você. Vou te dar 4 características. 4 características de quem não vive com o plano B. Eu quero falar para vocês. Enquanto houver o plano B na sua vida, a sua bênção ela não vai chegar. Infelizmente, é só aceitar Jesus, está tudo bem. Não, querido. O sofrimento ele não vai acabar. As perseguições ela não vai acabar. Mas você vai saber passar por tudo isso. A Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você com Cristo, com um único plano, você vai ser feliz. Você vai passar pelas dificuldades, pelas provações, pelas retaliações. Porque o seu plano existe só uma pessoa, só Jesus. Só Ele. Então eu quero falar para vocês, querido, todas as pessoas que têm um plano B guardado têm uma característica universal. Qual seria essa característica universal? Não tem frutos. Qual seriam os frutos? Não só frutos como na igreja, que são as vidas, mas também na sua vida pessoal. Você não cresce financeiramente. A sua empresa não vai para frente, o seu negócio não vai para frente, você só anda endividado. Por quê? Por causa do plano B. Porque se isso não dá certo, você já está pensando, olha só o Pedro. Pedro, a fé dele ali foi só por alguns instantes. Ele caminhou sobre as águas quando ele viu Jesus. Ele caminhou, mas aí veio o plano B. Qual foi o plano B dele? A falta de fé. E ali ele começou a afundar. Ele esqueceu que ele tinha entregado a sua vida para Jesus. Ele esqueceu que ele estava andando com uma pessoa poderosa, uma pessoa cheia de ousadia e autoridade. Ele esqueceu daquele que andou com ele, ensinou ele e mostrou para ele o poder que ele tinha. E ele esqueceu. Então ele foi e afundou. Às vezes isso acontece nas nossas vidas. Esquecemos que existe um Deus todo-poderoso e vamos para o plano B e acaba que a gente acaba nos afundando naquilo que a gente mesmo criou. Então, querido, para você vencer, para você ser transformado, esqueça o plano B, que é o que está te atrapalhando, e lembre somente de um plano, que é o plano da salvação, que é o plano que você entregou no momento que você entregou a sua vida ali para Jesus. Por isso, muitos não vão até o fim, porque o plano B não deixa. Como eu disse, o plano B ele só atrapalha a nossa vida. Quando você tirar isso da sua mente, isso que está já no mundo e que já é universal, quando você tirar isso, você vai ver as mudanças que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque você só está seguindo um plano, que é Jesus Cristo, querido. Você só está seguindo o plano que é o plano da salvação. Porque para você chegar até lá, você está confiando a sua vida inteira a Jesus. Você não vai olhar para a direita nem para a esquerda, somente para o alvo que é Jesus, somente para o plano que é Jesus. Eu vou te falar as 4. Quais são as 4 características de quem não vive com o plano B guardado? Vou te falar as pessoas que vencem. Primeiro, ele morreu para o mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você esquece, você morre para o mundo e vive para Cristo. Você não vive mais você, mas você vive conforme a vontade de Cristo. Você faz aquilo que Cristo colocar no seu coração, que Cristo te
te levar na direção certa, a direção do alvo, a direção da salvação. Quando você morre pro mundo, querido, não é morrer fisicamente, não. Quando você morre pro mundo, é que a sua carne morreu. Você já não vai mais fazer as vontades da carne, os desejos, o pecado da carne, mas vai fazer as vontades de Cristo. Se você for ler a Bíblia, você vai ver qual é a vontade de Cristo, quais são as vontades da carne, quais são os pecados, e você vai entender melhor. Segundo, é chamado somente uma vez. Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus começa a lhe usar. Você é como se você colocasse um banco e colocasse: Senhor, toma a direção da minha vida, a direção das minhas vontades, de tudo. Então você está dando autoridade para Deus. Então você é chamado somente uma vez para viver a vontade de Cristo. Então não perca essa oportunidade. Viva a vontade de Cristo até o último fôlego de vida. E saia daqui, suba para a glória com as suas mãos cheia daquilo que Deus colocou no seu coração e você cumpriu. Terceiro, ele leva as pessoas onde Cristo está. Eu vou misturar já o terceiro e o quarto, que são praticamente as mesmas coisas. O terceiro, ele leva as pessoas onde Cristo está, e quarto, ele leva Jesus. Resumindo os dois, quando você aceita Jesus na sua vida, quando você vive uma vida em comunhão com Deus, se você vê uma pessoa passando por dificuldade, você vai lá e vai ajudar ela. Se você está vendo que ela está morrendo espiritualmente, você vai lá e vai ajudar ela em jejuns, em consagrações. Você vai estar lá com ela, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Uma pessoa está passando por dificuldade financeira, você vai ajudar. Você vai passar ali por ela, vai sentir a dor dela e vai ajudar ela. Você vai levar Cristo para ela. Por quê? Porque o que Cristo está fazendo na sua vida, você com certeza vai querer que Cristo faça na vida do seu irmão. Porque é uma coisa, querido, tudo que você é ensinado, tudo que você recebe, você tem que passar para frente. Você tem que ajudar outras pessoas, tem que ensinar outras pessoas e levar outras pessoas para Cristo. Então essas são as características de quem não tem o plano B. A Bíblia é uma carta que fala sobre quem não desiste e não de quem retrocede. Jesus é o nosso modelo de que pode até ser difícil, podemos até pedir para passar de nós este cálice, mas jamais faremos a nossa vontade. Jesus ali, quando ele estava sobre a cruz, ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, senão que seja feita a sua vontade. Às vezes os problemas, as dificuldades são tão grandes que a primeira coisa que a gente pensa é em desistir, é em dizer que a gente não vai conseguir, é pedir a sua própria morte, assim como Jó fez. Jó, ele não amaldiçoou Deus, ele não desistiu, ele não parou de confiar em Deus, mas a dor era tão grande sobre ele que ele blasfemou contra ele mesmo. Ele queria a morte dele, mas é pelo fato da dor que ele estava sentindo, de perder tudo aquilo que ele tinha, de perder a família, não por desacreditar em Cristo, mas ele persistiu, porque o plano dele só era o plano dele só era Cristo, e Cristo abençoou ele. Então não desista, querido, por mais que esteja doendo. Mas você não entende. Eu não entendo, mas Cristo sabe de todas as coisas. E se hoje eu estou até aqui firme, é porque eu estou sendo machucada, é porque eu estou sendo perseguida, é porque eu faço a obra do Senhor e os demônios não ficam quietos. Se eu estou aqui, é porque eu tenho que levar a palavra de Deus aos quatro cantos deste mundo. O Evangelho é falar do amor de Cristo, é ajudar as pessoas. Se eu estou aqui, é porque não existe o plano B na minha vida. E declare isso, e coloque isso na sua vida. Não existe o plano B. Porque enquanto houver o plano B, as bênçãos vão ficando para trás. Porque você está deixando de acreditar em Cristo, que é o único plano, e está seguindo somente um, que é o plano B da sua vida. Não ter o plano B é sofrer as consequências do Evangelho, dando uma resposta de martírio pelo Evangelho. Temos que interagir com aquilo que o Pai está fazendo. Não seja somente um membro, seja um agente. Olha só, querido. Está na hora de nos prepararmos de viver uma falsa espiritualidade, uma fé equivocada que é vivemos a natural, como se fosse o sobrenatural. Está na hora de você parar de viver um evangelho de aparência.
Às vezes a gente, porque que a vida daquele irmão é tão assim, desse jeito, nada acontece. A Bíblia diz que quando mais é dado, mais é cobrado. O que você está fazendo? O que ele está fazendo? Por que você está sendo perseguido e ele não, querido? Porque você está fazendo aquilo que Jesus quer que você faça. Você não está vivendo uma vida morna. Você está pregando o evangelho. Você está tirando as vidas ali do inferno. Você está tirando as pessoas ali do pecado. E o diabo ele não vai ficar parado, não vai não. Mas você tem toda a autoridade, ousadia, discernimento. Você tem autoridade para pregar, você tem autoridade para repreender demônios, você tem autoridade para curar. Está tudo em você. Apenas o plano B que está te tirando, que está impedindo de você receber as bênçãos que vêm do céu. Qual é o final de quem não viveu o plano B? Eu quero falar para vocês algumas pessoas da Bíblia que teve um final que não precisou e não viveu o plano B. Primeiro, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você conhece a história de Abraão? Abraão sofreu tanto e ele foi chamado, em tamanha fé, obediência, ele foi chamado amigo de Deus. Olha só, se veja você ser chamado amigo de Deus. Se veja você ser chamado, nossa, que dali é amigo de Deus. Querido, olha só a honra de você ser chamado amigo de Deus. Por que você vai ser chamado? Porque você não tem o plano B. Você só tem um plano, Jesus. Você entregou ali tudo nas mãos dele, está fazendo a vontade dele. Enquanto você faz a vontade dele, você está sendo chamado de amigo de Deus. Segundo, Enoque andou tanto com Deus e Deus tomou para si. Não provou da morte. Ele não provou da morte. A obediência, a intimidade dele era tão grande com Deus. Ele não tinha um plano B, ele só tinha um plano que era Jesus. Que ele foi transladado. Ele nem provou da morte, querido. Nossa, eu acho que Jesus, eu imagino assim, Deus olhando para ele, meu filho é tão perfeito que eu vou levar ele, para ele não cair na tentação desse povo. Então Deus levou, transladou ele. Se imagine, você ser tão usado, você ser tão obediente, você passar pelas provações, você ser levado por Deus, não experimentar além da morte. Então isso cabe a você, querido. Esqueça que existe um plano B e siga apenas um plano que é Jesus. Elias foi tomado numa carruagem de fogo. Você caminhando por aí, você desapareceu. Eles não tiveram plano B. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você, onde quer que você esteja, esqueça que existe um plano B e siga somente um plano. Entregue a sua vida para Jesus. E se você já entregou sua vida para Jesus, entregue todas as dificuldades, entregue todas as provações, entregue tudo que está acontecendo na sua vida nas mãos de Deus. E diga para Ele: Senhor, você é meu único plano. Você é único. Você é o meu alvo. Eu sou dependente de Ti. Que seja feita a Sua vontade, nunca a minha. Josué e Caleb: estou pronto para ir e vir no nome do Senhor, como naquele dia que conquistamos a terra. Não retrocedemos. Esteja sempre disposto, querida, a fazer a vontade de Deus. Esteja sempre preparado, independente de qual que seja a hora uma pessoa estiver precisando de ti, não importa a hora, não importa o cansaço da carne. Esteja ali orando, levantando as madrugadas, vá ao encontro dessas pessoas, ajude essas pessoas, ligue toda hora, fale te amo toda hora. Esteja sempre disposto, querido. Assim como Josué e Caleb. Esteja sempre disposto a estar fazendo a obra, a vontade de Deus. Enquanto você estiver aqui, faça a vontade de Deus, que Deus está cuidando de você. Deus ele não vai deixar você morrer. Não tem uma prova que você venha passar que você não consiga. Você não vai conseguir, você vence sim em nome do Senhor Jesus. A mulher samaritana, querido, salva e evangelista de uma cidade. Ela foi salva e se tornou uma evangelista, falou de Deus. Zaqueu, um corrupto, que foi salvo como toda a sua casa. Ele era um corrupto, não
importa quem você seja, um traficante, um ladrão. Não importa se você já roubou, se você rouba, não importa o pecado que você esteja cometendo. Olha, Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele te ama, mas ele não ama o pecado que você quer. Mas quem somos nós para lhe julgar? Jesus é o único que vem para lhe julgar. Jesus é o único que é o advogado. Jesus é o único. Não somos ninguém, não somos nada. A gente prega, a gente fala o que é errado, o que é certo. Jesus que transforma, o Espírito Santo que vai te mudar. Que quando você for olhar para trás, nossa, eu não uso mais droga, eu não roubo mais, eu não faço mais aquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo te transformou. O Espírito Santo te tirou do lamaçal do pecado, te tirou do pecado, daquilo que você fazia antes que não agradava a Deus. O Espírito Santo te transformou. A endemoniada de Gadara, de casa de demônios, a uma arca poderosa em Decápolis. Não importa, querido. Às vezes a gente não vê o espiritual, a gente só vê esse que a gente vive. Mas o espiritual, ele existe e é poderoso. Existem demônios em todos os cantos. Quando você dá autoridade, quando você dá lugar, quando você dá legalidade para os demônios, ele entra e destrói a nossa família. Quando você colocar apenas um plano na sua vida, o demônio, ele não tem autoridade sobre a sua vida, autoridade nenhuma sobre as suas coisas, sobre os seus negócios, sobre a sua família, ele não tem. O único que tem autoridade é você e Deus. Enquanto você está orando, está jejuando, a sua carne ali está sendo matada e o seu espírito está sendo fortalecido, está sendo cheio do poder de Deus. Paulo, de assassino, virou um dos maiores apóstolos das Escrituras, que declarava: estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Eu te pergunto, você está pronto para morrer por Jesus? Você está pronto para viver uma vida com Jesus? Onésimo, de escravo a ladrão, a um fiel homem de Deus, do seu senhor Filemão. E os apóstolos do Cordeiro, o fim desses homens foi o martírio, homem que decidiram morrer por Jesus e ter um final de honra. Qual será o seu fim? Com certeza você sabe, pois o seu estilo de vida está gritando para você mesmo. Qual será o seu fim? Qual é a sua escolha? Você está preparado? Não existe um plano B, existe apenas um plano, que é Jesus Cristo, tá bom? Esqueça esse plano. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Deixa Jesus te ajudar. Deixa Jesus te mostrar o poder que Ele tem. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que Deus abençoe a sua família, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e lembre, existe apenas um plano, Jesus Cristo.